Olá, senhoras e senhores, bem-vindo para mais um Criativo Cast. Hoje aqui eu tô com não só um convidado, mas um amigo, que é melhor ainda. A gente vai falar um pouco sobre captação de imagens aéreas com drones. Um cara que foi pioneiro na área e hoje atua na Rede Globo de televisão e tem trabalhos em destaque. Então aqui eu tô com o Lucas Munhoz, ele vai conversar um pouco com a gente sobre o que é ser um operador de drone profissional, que não, eu descobri agora que não é operador de drone, sim operador de RPA, que a gente tem que falar. Isso seria o correto. Seria o correto. O Lucas começou na área criativa através da fotografia, ele era fotógrafo. E por ser curioso e metido a eletrônica e computador, virou um gênio aí na arte de pilotar e não só pilotar, mas montar, desenvolver, fazer manutenção. O cara é multifacetado, então obrigado, Lucas, por conversar aqui com a gente. É praticamente um papo entre amigos isso daqui. Exatamente. Obrigado, viu? Obrigado a você. Comecei junto com você também nessa questão do drone e tudo, eu já estava um pouco mais atuando principalmente com montagem de drone, foi o que me levou depois a operá-los profissionalmente, né? Mas foi isso. Vamos começar por partes, antes de a gente chegar nessas imagens que vocês estão vendo aqui, que são as imagens praticamente um screenshot de alguns dos trabalhos que ele fez. A gente já vai chegar nesse patamar, mas vamos começar ali do começo, dos primórdios do drone. Quando que você começou a mexer com drone? Eu comecei a me interessar por drone para tentar assimilar a questão da foto, que eu estava começando a fazer muito foto aérea. Sei. E uma coisa que eu quase nunca contei, acho que vai ser até novidade aqui. Eu tive um quase acidente com um avião. Não diga. Um amigo meu lá que operou. Foi coisa leve, assim, só saiu da pista, tudo, mas criou aquele susto. E daí, por causa disso, eu comecei a falar, poxa, mas eu já mexo com helicóptero e controle remoto, mexo com carrinho. Será que não dá para, de repente, acoplar a câmera? Acho que muitos dos operadores, hoje em dia, eles começaram com essa ideia. Daí eu fui atrás e a gente foi atrás, começou a conhecer o microcopter na época, que era o pai dos drones, assim, e era aquela dificuldade... Quase que não tinha um manual em inglês, era tudo em alemão, você tinha que ficar às vezes traduzindo tudo. Eu falei, quer saber? Vamos tentar com esse daí. Tentei, só que daí não tinha muita informação na internet. Hoje em dia é tudo muito difundido, né? Daí eu comecei, como eu sempre gostei de eletrônica, tudo, a questão do automodelismo, do aeromodelismo, me levou a isso. Daí eu, vamos montar. Montei e primeiro deu certo. Daí dali começaram a surgir as eletrônicas chinesas. Os clones de microcopter, daí veio a X-Aircraft, enfim. E aí não parou mais. E daí não parou mais. Daí a DJI difundiu, né? Essa fabricante aí bem conhecida. Tomou conta do de mercado. Tudo, facilitou, profissionalizou em alguns aspectos também, né? Mas popularizou muito. Uhum. Mas eu comecei lá no início, que você tinha que soldar a placa, todas as BLs que a gente fala, né? Que é os controladores do motor. Eu lembro bem. Eu comecei mais ou menos na mesma que você, com uma necessidade muito similar à sua. Eu também fazia as imagens aéreas e eu fazia imagem aérea, eu punha cinto 4 pontas e ficava para fora do helicóptero. Literalmente com a porta aberta para fora do helicóptero, com a câmera nas minhas costas. Um certo dia eu voei para um cliente ali na Marginal Tietê e eu tinha um parceiro que fazia pilotagem dos helicópteros convencionais ali no Campo de Marte. Fiz as imagens com o cara no dia seguinte estava na minha casa, depois do almoço, liguei o Jornal Nacional, vejo um acidente aéreo, a cara desse meu amigo que tinha sofrido um acidente e tinha morrido. Aquilo chocou comigo, porque um dia antes eu estava no helicóptero dele fazendo as imagens. Eu falei, não é possível, eu tô tendo aqui um negócio. Eu falei, eu vou ter que inventar alguma maneira de levantar essa câmera sem estar necessariamente voando. Né? A câmera pode até estar voando, mas eu não. E foi aí que despertou também o meu interesse em estar voando. E aí eu também, como você, comecei nos microcopters e demorava... sei lá, semanas pra você conseguir montar um quando dava certo. Isso, quando dava certo. Quando eu não queimava uma BL, quando ela não vinha com problema, enfim. Quando dava certo. E mudou demais, né? Hoje o cara vai na loja, compra um drone pronto praticamente, abre a caixa e sai voando. Hoje, se ele for prudente, deu uma lida num manual rápido ali... ele já sai pilotando. Ele sai pilotando. Se ele for
não for apressado, né, não passar as etapas e ler exatamente o que está no manual, ele sai pilotando. Daí a conseguir fazer boas imagens... Já são outros 500. É outros 500, mas ele sai vai voando. conseguir operar. E às vezes o cara não quer nem fazer imagem, ele só quer voar, né? Ele pega aquele negocinho novo, ele acha que... Enfim, aquele brinquedo. Isso. E que não é bem brinquedo. Não. Muito pelo contrário. Pode machucar, diz aí. Pô, pode machucar e pode machucar sério. Sério, Eu não tive grandes problemas com drones, mas com aeromodelos, por exemplo, até por imperícia da minha parte na época, eu já tive acidentes. Você presenciou, por sinal. Uhum. A gente estava testando tudo, tive cortes é verdade, eu lembro no disso. braço, tudo, enfim, mas não é bem longe de ser um brinquedo. Inclusive existe casos de gente que perdeu a vida, né? Com isso daí, Sim. Principalmente com aqueles caras que fazem 3D, com Exatamente. helicóptero. Com helicóptero é mais perigoso ainda, que é a hélice, não sei quantos mil RPMs Exato. de um helicóptero, mas ela é muito resistente, então se ela bater em alguma coisa orgânica, assim, um ser humano... Ela destrói. Vai mutilar. Então, acho que o ponto aqui é o seguinte, é uma coisa muito interessante, mas toma cuidado, porque se você não souber o que você está fazendo, pode machucar. Pode machucar, não só você, como outras pessoas. Terceiro, como a gente sabe, casos, né? Terceiros, ou até o patrimônio alheio, né? Você pode, de repente, chocar o vidro de um carro, pode causar um acidente porque se tira a atenção de um motorista. É por isso que está surgindo aí cada vez mais legislação. Nós vamos falar sanções, sobre isso. Na verdade, o drone chama tanta atenção. Eu fui fazer um trabalho uma vez, no lançamento de um grande avião, e as pessoas, em vez de tirar foto do avião, tiraram foto do drone. E era um baita avião, eu lembro dessa foto aí. Ou seja, eu fico imaginando... Era uma coisa internacional, assim, o que chama atenção, drone, chama. Acho que chama até hoje, não sei chama até hoje. Só que hoje em dia, já não... As pessoas já conhecem o termo drone, que sim. A gente fala, né, que eu citei que era um RPA, mas o termo drone ele pode ser usado para qualquer outra coisa de controle remoto, mas hoje todo mundo conhece, vê alguma coisa voando, um drone, desde uma criança de 3 anos de idade até um senhor de idade. Quando a gente começou era uma espaçonave, né? E o meu primeiro trabalho profissional usando drone foi em 2011, eu lembro direitinho, não vou me esquecer nunca mais, foi no rodeio de Jaguariúna, ali no interior de São Paulo, e com microcóptero também. E ninguém imaginava o que era. O nego começou a falar, será que é uma aeronave? Será que é um disco voador? O que é esse negócio brilhando no céu? Como que voa? Como que com tantas hélices assim ele voa? Pessoas não tinham a mínima noção. Hoje em dia, às vezes até um leigo já sabe. Hoje tu não sabe. Conforme a rotação do motor, sabe que vai para um lado, para o outro e por aí vai. Mas isso é ótimo, na verdade. É ótimo por um lado e péssimo pelo outro, porque eu tenho medo que vai chegar uma hora, não sei se isso vai acontecer, que a gente vai perder o controle dessas aeronaves no ar. E como a gente acabou de falar, que pode machucar, o ideal é que essas pessoas soubessem o que estavam fazendo para que não machuque ninguém. Exatamente. E aí agora a gente vai entrar num papo interessante, que é a regulamentação. De uma maneira geral, a regulamentação é bom ou é ruim? Falando aqui no Brasil, ela é boa, a regulamentação ela é boa, mas eu não sei até que ponto ela vai ser eficaz, porque quem de fato trabalha profissionalmente com drone, ele está preocupado com isso, de tentar seguir as normas e tudo mais. Só que eles fizeram uma regulamentação para o usuário comum, digamos assim, para quem vai lá, compra um drone então a restrição ela está muito grande. Entendi. Eu que tenho trabalhado na área, aqui no Brasil a gente tem os sistemas, né? O sistema SARPAS, tem que ter o cisante da aeronave. Eu que trabalho profissionalmente tenho que ter, além do seguro obrigatório do governo, que eles exigem para você ter cisante e tudo, eu tenho que ter um outro seguro devido à empresa que eu trabalho. Enfim, é tudo muito restrito. E o tempo, às vezes... Eu acho que quem fez a regulamentação, ela não tem a real ciência de como que é quem trabalha. Entendi. Por exemplo, o produtor, por exemplo, liga para mim, Lucas, você pode... Vamos fazer uma gravação, lugar XYZ amanhã. Daí a regulamentação diz que você tem que pedir com prazo, às vezes quando são voos acima de 30 metros, com prazos acima de 18 dias, às vezes. Entendi. E isso complica, tá embarreirando. Você acha que, por exemplo, o cara, por ter feito essa lei e
sei lá quanto tempo atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás, e que a tecnologia anda tão rápido que não tem como o cara fazer uma regulamentação que vai ser moderna, porque a tecnologia anda muito mais rápido do que o poder do governo de criar novas leis em cima disso ou não? Não sei se é bem nessa linha, porque há 1 ano atrás já existiam os drones. Hoje em dia, em sua grande maioria, eles possuem GPS, possuem alguns sistemas de segurança, eles voltam para o ponto de partida, desde que o usuário cumpra todos os procedimentos iniciais ali ao startar um drone. Então, são equipamentos seguros. Eles só não são seguros do ponto de vista assim, um operador vai e não se atenta ao local. Bate num fio, ele não fica atento, por exemplo, uma linha de pipa. Entendi. Isso daí pode derrubar um drone, daí pode vir a causar um acidente. É muito mais erro humano do que falha da tecnologia. Exatamente, é muito mais um erro humano do que falha da tecnologia. Entendi. E é por causa disso que essa regulamentação ela é tão restrita, porque ela tenta abranger o usuário leigo. E ela, talvez, para mim, eu que trabalho profissionalmente com esses equipamentos, não está sendo legal, não está sendo bom. Não está sendo fácil para você trabalhar. Não está sendo fácil, não está sendo fácil. A regulamentação de ajudar está atrapalhando. Sim, não está sendo fácil porque eu não consigo, às vezes, seguir 100% das normas brasileiras. Entendi. Ou então eu vou ter que ficar em casa, eu vou ter que deixar de ter o meu trabalho por causa desse tipo de restrição. A gente tenta seguir ao máximo. É altamente burocrático. Extremamente burocrático. Entendi. Para quem trabalha profissionalmente Daí podem pegar e falar, poxa, não, mas eu só quero usar para brincar, para um voo recreativo e tudo mais. Também você tem que seguir as mesmas normas praticamente. Você tem que ir lá, tem que pedir autorização. Se você estiver fora de um centro de voo legalizado, digamos assim, né, homologado, que eles falam, você tem que pedir a mesma coisa do que o mesmo quem trabalha profissionalmente. Que você passa. A diferença é que você não vai precisar ter alguns seguros e tudo mais. Mas a verdade é que provavelmente os caras não fazem. O robista não vai fazer isso. É isso que eu queria dizer. Não faz. O robista não faz isso. Conheço N amigos meus que às vezes aonde eu vou pilotar, os meus aeromodelos que daí são alguns locais são homologados. Homologado para isso? Vai lá, voa o drone, ou então vai no parque da cidade e voa o drone. Ninguém tá preocupado com isso. Na verdade, eu acho que falta é o bom senso. Entendi. Se todos tivessem bom senso, só que isso não é do ser humano. Não, isso é impossível. Não tem como todos terem o bom senso. Mas se tiverem bom senso, vou evitar de voar num local que tenha muita população, ou que tenha um show, por exemplo. Vou tentar criar um perímetro de voo e tal. Quem não é profissional, ele vai ser ou então quem está começando, a pessoa vai contar, você pode vir fazer uma imagem aérea aqui? Não, vou fazer, vou ganhar lá R$1.000, vou ganhar R$500, assim, fácil. Ele vai lá, vai em cima da cabeça das pessoas e tal, e está totalmente contra as normas. E aí a hora que o cara machuca alguém, os R$500 mil, ou R$500 ou R$1.000 que ele ganhou, não paga nem a saída dele do local. Não paga nem a fiança. Literalmente não vai pagar nem a fiança dele, porque ele vai ser preso, vai responder. Você sabe que uma das coisas que me espanta nesse negócio é o fato do cara ter que ter um seguro obrigatório. Sim. Eu entendo até da onde vem essa motivação, porque se você destrói o patrimônio alheio, teoricamente você é responsável. Se não tiver capacidade de arcar com esses custos, o seguro cobriria. Mas realisticamente falando, o seguro é caro. Sim. Mesmo para um hobbyista, onde tem um drone, o cara gastou, sei lá, $1.000 que ele gastou num drone, ele não vai gastar R$1.000 para fazer um negócio anual, para ele todo ano ter que pagar esse seguro. Você não acha que um dos grandes problemas dessa lei para que as pessoas comecem a usar do jeito que deveria é o fato de alguém estar ganhando alguma coisa para que você consiga tirar isso daí? Ou seja, você precisa pagar o seguro, consequentemente você precisa investir. Isso não faz com que seja mais difícil as pessoas aderirem à regulamentação? Esse é um dos pontos. Por outro lado, para você seguir todas as normas, você não precisa pagar nada para o governo. A única coisa é o que você falou, é esse seguro. Uhum. Tá? Para quem trabalha profissionalmente, esse seguro obrigatório, eu confesso que ele não é tão grande. Não, ele não onera tanto. Tá. Para quem de fato trabalha profissionalmente. Sim, mas para um hobbyista... Para um hobbyista, sim. Onera. Onera bastante. Mas não creio que seja tanto... O que eu acho que mais preocupa é assim...
É a regulamentação em si, porque o seguro ele só vai cobrir se você tiver com tudo em ordem. E daí a gente está falando de uma regulamentação aqui, por exemplo, um princípio de área de sombra, é 30 metros de altura, 30 metros de distância. É o que alguns amigos falam até no meio. Daqui a pouco a gente está com uma, desculpa o termo, uma vara de bambu gigante lá com uma câmera presa, fazendo a mesma coisa que um drone dentro da norma. Ou então, não, eu preciso voar, o nosso limite é até 120 metros. Ok, dá para trabalhar tranquilamente. Em algumas situações, 120 metros, ok. Mas a distância, podemos até 500 metros. Sim, legal também, em área rural. Você vai, por exemplo, no meio da cidade, eu até entendo alguns pontos da cidade que você não possa fazer isso, mas muitos trabalhos são empresas que estão no meio da cidade e você tem, e daí é o que eu falo do bom senso, né? Você vê que tem um terreno baldio na frente ou algo do tipo, mas pela lei você vai pedir ali, tá a 1,5 km de um L ponto. Você vai querer voar, por exemplo, a 60 metros. Às vezes você não consegue autorização. Não, inclusive é uma entrevista que eu vi recentemente dos órgãos que regulamentam, inclusive estão convidados para estar aqui. Eu gostaria de debater esse tema abertamente para todo mundo. Que tem alguns lugares em São Paulo que você não... não só em São Paulo. Não, 90% do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, você não pode voar. Você só vai conseguir em áreas de sombra. Que, na verdade, o Rio de Janeiro, por estar coberto de diversos helipontos e aeroportos... Você dá um exemplo de ontem. Eu estava no Rio de Janeiro, vim agora aqui para São Paulo para esse podcast, né? Mas eu estava no Rio de Janeiro e eu fiz dentro da norma. Por quê? Porque era dentro de um estádio, né? Mesmo assim, eu pedi autorização, claro, princípio de área de sombra. 30 metros de altura, 30 metros de distância. Porque o take em si... Não precisava muito mais que isso. Não precisava mais que isso. Então, ok. Daí o que às vezes eu faço, eu peço várias autorizações para eu conseguir, às vezes, ter a condição de repente, poder mudar o meu ponto de decolagem. Poxa, eu não vou ter que sair do meio do campo, eu tenho que sair lá da ponta. Aí você tem que fazer outra autorização para isso? Pela regulamentação, é isso que ocorre. Senão você decolou do meio do campo. Só que é aquela coisa, ninguém vai estar fiscalizando, ainda não está acontendo de fiscalizar tão intensivamente. Acho que nem tem como fiscalizar, porque... Acontece, o que eu já tenho visto algumas situações, fiscalização assim, por exemplo, vai ter carnaval, todo mundo, as autoridades estão cientes que sempre vai ter essas pessoas que não têm às vezes um bom senso, quero sobrevoar em cima do bloco. Daí vão atuar essas pessoas, vão então, pegar. Se conseguirem pegar essas pessoas, o que eu quero dizer é o seguinte... Se conseguirem pegar. Da onde você está vendo o drone, nem sempre o operador está lá perto, muito pelo contrário. Ainda mais se o cara estiver burlando a lei, entre aspas, o cara está longe. Então, isso que você falou é bem isso. Ó. Quem trabalha, ele quer estar dentro da lei. Mas, ok, vamos lá, vamos fazer o trabalho em si. Agora você tem as pessoas que elas não estão nem aí para isso. E são essas que tendem, digamos assim, se a gente for colocar numa... como que eu poderia falar? Se for colocar numa balança, o maior risco de acidente está nessas pessoas que estão fazendo voo aleatório. Elas não estão nem aí para o espaço aéreo, elas não querem saber se elas estão perto de um aeroporto e tudo mais. Os equipamentos em si, em sua grande maioria, elas já têm uma certa restrição para você não voar perto do aeroporto. Mas é aeroporto, não é L-ponto, né? L-pontos não. Então a pessoa não tá nem aí. Não, quero que se dane essa regulamentação, vou lá e voar. É isso que eu tô dizendo. Então, aí que tá o perigo. Essa regulamentação, ela às vezes atrapalha, como eu te disse. Se ela fosse mais simples para a pessoa ter acesso, menos burocracia, talvez fosse mais difundida. Já simplificou algumas coisas. Já, né? Esse princípio de área de sombra não tínhamos. Então a gente às vezes, por causa de às vezes um ambiente aberto, porém interno, a gente já não conseguia. Um estádio, como eu citei, por exemplo, a gente dependia, tá perto dele ponto, então não vai decolar. Mas hoje não, daí é possível. Então, mas você tá dando para trabalhar, mas ainda não... para quem trabalha profissionalmente, ainda fica difícil alguns tipos de voo. Sempre a gente tem que ficar nessa margem da informalidade, digamos assim, sabe? Na linha cinza, não é nem errado nem certo, você está liberando a linha cinza. Mas você que tem experiência em outros países, você acha que, por exemplo, nos Estados Unidos eu sei que o cara tem um app que na hora ele pede a autorização, já recebe na hora. Sim. É uma coisa mais otimizada, simplificada, para que todo mundo possa estar de acordo com a lei.
Lá nos Estados Unidos você usa esse negócio da... Como é que chama? Não é a ANAC? Como chama a ANAC deles? FAA. Então, eu fiz um cadastro daí lá, só que então lá tem o seguro. A gente, pelo menos eu que fiz alguns trabalhos lá, fiz o seguro. Foi assim, como eu fiquei... se não me engano, eu lembro que eu fiquei sócio da AMA, que é tipo uma associação dos aeromodelistas lá. Só que daí eu teria que voar em locais homologados, tudo, mas foi ridículo assim o seguro. Coisa de, sei lá, $5 para fazer o cadastro, mais $70 e você fica tipo há 1 ano. Se comparado com o seguro daqui, é bem... Mas o que eu quero dizer é que é mais fácil. É mais fácil, mas... e lá, assim, funciona. Eu acho que o brasileiro, ele vai para lá, assim, ele já fica até com certo receio, já não vai voar em qualquer local. Sim. É isso que teria que ter aqui, esse tipo de consciência. Pô, eu não vou voar numa praia. Então, mas lá também tem os seus problemas. Eu vejo, por exemplo, que eles não deixam você voar no Grand Canyon, que mal tem voar no Grand Canyon. Então. Eu acho que o fato que é mal é porque eu acho que lá existe voo rasante de helicóptero e de avião. Então, se você tá mesmo a 120 metros, você pode estar no espaço aéreo. Seria o mesmo caso, algo parecido com as cataratas do Iguaçu aqui. Entendi. Que você tem vários voos panorâmicos de helicóptero, então você tem que... E ali, além de você seguir as normas, às vezes você até tá do lado argentino ali. Em outro país. Você tá em outro país. E daí como que é as normas, entendeu? Já aconteceu isso porque eu fui fazer um trabalho lá, pedi as autorizações. Além dessas autorizações, eu tive que ter autorização do ICMBio. Entendi. Tudo ok, tudo. Teve uma das autorizações que eu ia fazer que era bem no meio ali para sobrevoar nas cataratas. Eu queria porque queria voar ali. Daí o sistema das SARPAS, né, da ANAC, me retornou. Não, você não está no espaço aéreo brasileiro, então a gente não tem jurisdição para então, poder... a jurisdição é onde está o piloto ou onde está a aeronave? Onde decola a aeronave. Da onde decola a aeronave. Que quase sempre é onde você está também operando. Sim. Mas eu quero dizer o seguinte, se eu decolar do Brasil e invadir espaço aéreo argentino... Eu creio que esteja contra a restrição, contra a regulamentação, mas daí eu estou invadindo o espaço aéreo argentino, como que eu vou... Você já pensou num caso desse, eu vou contatar a Argentina, eu posso voar aqui, não posso voar? Isso que eu estou dizendo, tudo muito complicado. É complicado, sim. É difícil, então a melhor regra... é o bom senso, mas daí cai naquela outra vertente que não é todo mundo que vai ter esse bom senso. Exato. É você não pegar e fazer um voo lá que nem os drones, eles têm por limite de eletrônica em torno de 500 metros de altura. Você não precisa voar 500 metros de altura num lugar desse. Sim. Aliás, você não precisa passar nem da nossa norma, que é em torno de 120 metros. Sim. Já é mas muito. Lá os aviões voam abaixo, né? Os aviões, os helicópteros acho que voam em torno de... acho que 120 metros acima da linha d'água ali. Seria bem mais alto do que o que os drones costumam fazer ali de imagem e tudo. Mas cada vez mais tá se restringindo. Você começa a ir num parque desse, por exemplo. Eu tinha as autorizações tudo. Mas para o turista comum tem placas, né, com proibido no-fly zone. Área proibida de drone e tudo. E isso, a tendência é aumentar isso. Mas por quê? Porque sempre vai ter um outro que é irresponsável e vai voar lá em cima da cabeça da pessoa, pode causar um acidente, ou então tá incomodando, porque todo mundo hoje sabe que um drone tem uma câmera, tudo. Daí entra a questão da privacidade também. Muitas pessoas, tem essa ainda. Muitas pessoas ficam chateadas, e daí com razão, né? Aí você tá lá num prédio, tudo, você mora num apartamento e de repente você vê um drone perto da sua janela. Não, entendi. Que tecnicamente é possível fazer isso. Total. Teve até alguns programas que fizeram coisas desse tipo aí. E, é algo chato. Totalmente. Então, por causa desse tipo de uso, né? Que daí, às vezes, quem trabalha profissionalmente fica, às vezes, mal visto. Tá criando cada vez mais essas regulamentações que, como eu já falei, elas têm que ter. Mas eu acredito que para um profissional poderia ter uma seleção melhor, assim, no sentido, poxa, você trabalha profissionalmente? Vem aqui, vamos fazer um curso, faça uma prova para a gente ver se você tem ciência do que você de fato está fazendo. Você é a favor da habilitação? Desde que ela não onere mais ainda, que a gente já tem que pagar, por exemplo, de seguros e tudo mais, eu acho que seria válido. Seria interessante, sim, porque a gente está falando de uma sociedade, né? Então, é que nem o trânsito.
Sim. É um trânsito no ar, então você tem que ter pessoas responsáveis. Sim. E do jeito que tá, existem essas normas que só quem é profissional acaba atrapalhando quem é profissional. E quem não quer, é que nem o cara tá andando, pega o carro aí e anda sem carta tudo e faz um monte de besteira, aí é tudo cada não um, vai ser cada preso, um. é cada um. Mas agora Mas teria vamos que falar ter. de uma coisa interessante, Lucas, que é a sua história aí. Em poucos anos, você participou de alguns trabalhos muito interessantes. Já tá, quantos países já rodou no mundo agora? Acho que tem em torno de 21 países. 21 países que você teve a oportunidade de trabalhar com o drone, voando em todos eles, né? Voando em todos eles. E nesses 21 países, teve algum que teve algum tipo de dificuldade legal? Tive exatamente porque eu tava sendo esse cara que era meio que o sem noção, assim. Não tá, eu tava fazendo um voo que, dentro do que eu tenho de conhecimento técnico, estava seguro, mas ciente de que poderia haver algum tipo de problema. E isso foi em Israel. Puta merda. Bem em Israel, que se em tem um Israel, lugar pra ter problema lá, é Israel. Daí a gente queria demonstrar, porque a gente quer captar uma boa imagem, né? Certo. E daí, lá em quem já foi pra lá, tudo, daí a gente tem o Muro das Lamentações, em Jerusalém. Jerusalém ainda, você foi voar. Em Jerusalém. Não é em qualquer lugar de Israel. E é aquela coisa, a gente foi convidado pelo governo para ir lá e fazer uma matéria bacana sobre o local, tudo. Então a gente quer mostrar boas imagens, só que às vezes boas imagens você tá sobrevoando não tinha pessoas, né, na minha linha de voo. Certo. Mas eu tava sobrevoando locais que são considerados assim, extremamente voláteis com essa questão de... Porque lá de segurança, né? De segurança e tudo mais. Não deu 4 minutos que eu tava voando, era já um drone desses modernos, isso foi acho que um ano e meio, 2 anos atrás. Era um Phantom 3 já, que tem alcance aí em torno de 2, 3 quilômetros, conforme o local. Eu tava no Monte das Oliveiras, decolei dali, que é um ponto turístico, mas eu decolei de uma parte mais afastada que as pessoas não ficam. Certo. Decolei, na época eu tava usando aqueles óculos, como se fosse de realidade virtual, assim, que a gente... São os óculos de FPV. Sim. Coloquei ali, tava voando quando eu tava chegando próximo dos Muros das Lamentações, assim, mas ainda distante. Tava um voo em torno... Mas eu ia falar, do Monte das Oliveiras pro Muro das Lamentações não é tão perto. Então não, deu uns 350 metros, mais ou menos, assim, da onde eu decolei de fato. Daí eu fiz, mas era aquela imagem panorâmica aberta. Fiz a imagem e já comecei a voltar. No que eu comecei a voltar, eu até lembro que tinha um guia brasileiro, porque lá vai muito turista brasileiro. Ele viu eu operando, mal sabe esse operador aí, esse piloto, que daqui a pouco vai vir a polícia aqui e tal. Daí eu falei, e eu pensei comigo, eu pilotando ali com óculos, tudo, eu pensei comigo, imagina, né, vim aqui agora e tal. Mas ele terminou de falar, eu tava pousando o drone e veio o policial, daí... eu até tenho fotos disso aí, esqueci de comentar, de pôr uma foto. Daí fui lá pra delegacia, daí dando todas as explicações de que a gente estava fazendo algo que era de uma certa forma pro governo de Israel, tudo, mas daí eles falaram, poxa, mas se é assim, você teria que ter pedido as autorizações e tudo mais, tal, que apesar de não ter uma regulamentação lá, isso na época não tinha uma regulamentação específica, mas existia o canal de você, de repente, pedir autorização para que fosse feito o voo. E a gente não fez. Não fez isso, não se atentou a isso, porque a gente tinha autorizações de poder gravar naquela região ali. Mas não para voar. Mas não para voar. Mas daí quando eu fui com o drone, mas foi Mas rápido. Você resolveu multa, alguma coisa ou não? Não teve multa. Eles viram que daí pediram para eu apagar as imagens. Pediram para apagar as imagens na frente deles, tudo. Daí é claro que a gente tem... eu apaguei as imagens de cache que a gente fala, né? Na frente deles eu fiquei com as imagens originais, mas eles pediram tudo isso. Tem que apagar, mas não por pode. quê? Não poderia mostrar? Porque... Daí eles liberaram, por quê? Porque viram que a gente era da televisão, a gente mostrou todas as credenciais, jornalista, tudo.
mas porque eles ficam com receio, e de fato essa é uma das preocupações, daí entra De na segurança. questão de segurança. Poxa, você pode estudar um local. O cara Uma tá imagem aérea, analisando. você estuda um local, você estuda como que pode fazer um atentado, ainda mais uma região dessa. Pô, eu vou fazer aqui porque aqui tem menos segurança, aqui tem uma área. Então você consegue estudar um local para cometer um crime. Ainda mais lá, né? Lá tem um nível de paranoia que é incrível. Eu tive algumas vezes lá em Israel e todas as vezes... a segurança já começa no aeroporto. No aeroporto, ali, no aeroporto que eu tive problema. Todas as vezes que eu fui para o aeroporto, eu gastei um tempo lá. Sim. Porque, principalmente na hora de ir embora. Principalmente na hora de ir embora, isso que eu ia falar. E daí na hora de ir embora ainda teve a questão de... Pô, estão com todos esses equipamentos. Daí o meu passaporte, quando eu fui para a delegacia, ele fica, digamos assim, ele ficou como se fosse fichado, assim, sabe? Ficou marcado. Poxa, você teve um pequeno incidente aqui, então, tá resolvido tudo, mas o que é isso? Daí ficaram me perguntando tudo que perguntaram sabe, Israel na hora tem ali. essa. Tem isso. Daí viram, não, realmente o cara é tranquilo, tudo, só veio fazer a matéria aqui, tudo bem, pode ir. Mas eu tive um episódio lá que eu eu tava fazendo turnê, tava passando por vários países, e um dos países que eu passei antes de ir pra lá era um dos países árabes. Sim. E aí, na volta, pegaram meu passaporte e falou: o quê? Você já teve na Síria? Você já teve tudo quanto é isso de país árabe? Você fala sírio? Eu falei: não, eu não falo. Você fala árabe? Não falo árabe. E aí pegou eu e a equipe, colocou cada um numa salinha e começou a fazer as mesmas perguntas para depois eles baterem e ver se as respostas não batiam. Exatamente. Mas é um nível de paranoia incrível. Mas agora vamos falar um pouco dessas imagens aqui que tem nesse painel. Essa foto muito me chama a atenção, porque me parece uma foto bem unique, bem única. Fala um pouco da história dessa foto aí. Essa imagem aí, quem fez foi meu amigo Cláudio Carneiro. Eu estava operando um drone que na época era o S800. Era um drone é esse que está na foto de cima? Que é esse que está na foto de cima, que ali era uma outra pauta, mas isso daí foi próximo de Svalbard, na Noruega. E nossa equipe, eu operando o drone e tudo, foi a primeira equipe que de fato conseguiu com sucesso a captar imagens aéreas com drones e urso polar. Primeiro porque o urso polar só tem lá, mas ele é bem raro de você vê-lo na natureza. E segundo o navio, o capitão do navio quebra-gelo que a gente que eles estavam operando pra gente, tudo para chegar nesse ponto, já tinha ido outras equipes, na época, se não me engano, era da National, e eles tentaram. Eu não fui o primeiro a tentar fazer imagens aéreas com drone, mas foi o primeiro a ter sucesso. A nossa equipe, né? Eu falo que eu só estava operando o drone. Tinha, na época, o meu amigo Claudinho estava operando a câmera, tudo. A gente foi o primeiro a conseguir com sucesso. Conseguir que, com sucesso, captar a imagem e o drone voltar inteiro. A imagem está em foco, bonita. A imagem está em foco, bonita, tudo. Outros equipamentos que foram na época, que foi um ano atrás, até por uma questão, acho que de tecnologia ainda que estava se iniciando, eles não tiveram sucesso. Isso, pelo menos, foi o relato que a gente ouviu do principal empresa que faz expedições para esse local. E todas essas fotos foram de um mesmo programa? Tudo do Planeta Extremo ou não? Cada uma de um programa essa do urso polar foi uma pauta do Planeta Extremo, né? Aquela ali é essa que tem a sombra do atleta e ator Fernando Fernandes, foi nos Lençóis Maranhenses aqui no Brasil. Legal. Aquela última ali Mas aqui já não era mais Planeta Extremo? Não, aqui já é Esporte Espetacular, o programa da Rede Globo. E esse daqui, o que era? E esse daí foi um projeto que é na Mega Rampa, foi na Califórnia. Na Califórnia. Mas também era qual que programa Esporte que era? Espetacular. É uma série um programa que fica dentro do Esporte Espetacular. Entendi. Daí temos outros programas aqui, que é do Nas Ondas, essa aqui foi no Caribe, em Barbados, aquela de trás também. Que água, hein? Espetacular. Aqui a gente consegue até ver a sombra ali, que tem no máximo 2,5 metros, 3 metros de profundidade, onde estava esse barquinho. Muito show, muito show. Muito show. Então, e aquela lá atrás é o mesmo lugar, não? Aqui é Barbados também, Caribe. Que triste. Bom, dá pra ver que a vida de um operador de RPA, não vou nem falar drone mais. O que é RPA mesmo? Ou no Brasil, a ARP, né? Aeronave remotamente pilotada. Que RPA é a abreviação do termo em inglês. E aqui no Brasil usa-se qual termo? O correto é ARP. Entendi. Ainda existe muita... Eu acho que essa entrevista vai ser mais específica, vai ser de repente com quem é da ANAC mesmo, tudo, mas
ARP, aeronave remotamente pilotada, que pode ser um drone, que a gente usa o termo drone, para multirotores, né? Que seriam equipamentos como esse, como a linha Phantom, tudo. Mas drone pode ser utilizado por um carrinho de controle remoto, ele não deixa de ser um drone. Se ele estiver portando uma câmera e você está operando ele remotamente, ele é um drone. Só não vai entrar na questão da legislação do espaço aéreo. Entendi. Tá? Mas não deixa de ser o termo drone. E um helicóptero de 3D, por exemplo, ele é drone? Então, é uma ARP. Tá. Só que geralmente helicópteros entra na legislação de aeromodelismo. Porque não carrega a câmera? Por isso? Porque é mais utilizado para uso recreativo, tudo. Mesmo assim, tem norma sim. Muita gente acha que não tem. Então se é aeromodelo, né? Então eu posso sobrevoar em qualquer lugar. Mesmo porque a legislação de aeromodelo é muito mais antiga, né? Existe há muito mais tempo. Sim, mas agora ela foi reformulada e... ela foi reformulada. E o drone, como a gente fala esse termo, até eu acabo sempre falando o drone. O multirotor, ele tá como uso recreativo, ele tá meio que junto com o aeromodelo. E essas mudanças ocorreram pelo surgimento desse equipamento. Por quê? Porque porta câmera, tudo, enfim. Tem alguns detalhes assim que eu confesso que eu não sou tão atentado a alguns detalhes dessa regulamentação. O que eu tenho uma noção é o que eu uso, que é o sistema para a gente fazer os voos corretos. Assim, Uma das coisas que eu estava vendo recentemente é que agora, além de você ter que pedir autorização para a ANAC, que já era antigo, depois você precisa do DCEA, e agora você está precisando, não sei se é verdade ou não, você precisa da terceira autorização, que seria do Ministério da Defesa, se estiver fazendo um mapeamento georreferenciado. Se estiver fazendo um mapeamento georreferenciado, sim. Você precisa de uma terceira autorização de um terceiro órgão governamental. Além das suas estações, no caso, radiocontroladas, que Anatel, tem que ter a Anatel. Enfim, por causa do rádio. É muita coisa, não é não? É muito. É muito. Devia centralizar isso numa ferramenta que fosse unificada. Hoje em dia, a questão da Anatel está quase que solucionada porque os drones já estão saindo de fábricas assim. Já são de fábrica com selo Anatel. Se ele for comprado no Brasil com nota fiscal, tudo, que é o correto, já tem Anatel. Entendi. Se algum representante estiver vendendo um drone sem o selo da Anatel com nota fiscal, ele está cometendo um crime. Ô, louco, cometendo um crime não. Sim. Verdade. Tá cometendo um crime. É crime fiscal e tudo mais, mas está cometendo um crime. Se você está importando legalmente o drone para ser vendido no Brasil com nota fiscal, ele tem que ter o selo da Anatel. Nossa, eu não sabia disso, não. Ô, Lucas, e como que você vê? Então eu já tô quase beirando meus 40 anos aí, eu diria que nos últimos 6, 7 anos, eu não estou mais ativamente no dia a dia do drone, mas é uma coisa que ocupa o meu tempo e minha mente. Onde você vê nos próximos 6, 7 anos a tecnologia de drone? A gente vai diminuir o tamanho e aumentar a autonomia? Que caminho que tá? Porque foi isso, né? A gente começou lá com o Microcopter em 2011, depois eu já sempre tive esse megalomaníaco de querer aeronave grande, porque eu sempre acreditei que era mais seguro. Não só mais seguro, mas eu conseguia dar uma câmera decente. Eu sou meio doente pela qualidade de imagem. Mas hoje as câmeras estão diminuindo e estão ficando mais leves. Você tem drones assim como o Phantom 4 Pro. Eu falo esse termo porque é os que eu uso e que de fato tem uma qualidade de imagem excelente. Incrível, né? Se você quer algo um pouco melhor, de repente e tal, um Inspire 2 com não, uma mesmo câmera o X5, Inspire, a câmera do cara cabe na palma da minha mão. Se a gente olhar essas câmeras que vocês estão vendo hoje... Porque foi tudo feito agora, foi tudo dimensionado pro drone. Antes não era muito isso. Existia o drone que era uma plataforma de voo. Então você tinha que agregar... Você tinha que agregar outro, né? Agregar uma câmera de cinema num drone. Pô, daí você tem que ter um monstro de um drone para levantar uma câmera aí de 3,5 kg, 4 kg. Sim. Então, hoje em dia já não é isso. Hoje em dia você tem drones com câmeras excelentes. Claro que às vezes não chega ainda a qualidade de cinema, mas são... Chega, hein? Se você olhar o Inspire 2... Então, se você pegar uma X7... 5 pontos no seu QK, RAW...
se for uma Gravei com X7, essas daí, chega, eu mas, fiquei de cara. mas é que você que tá nesse meio, tem muitos diretores que mas a textura ainda, pô, mas a gente sabe que passa, né? Passa tranquilo. Passa tranquilo. A hora que você estiver cortando ali, você não vai nem ver de que câmera é o quê. Você Isso pode estar com a head no solo Isso quando não achar de repente a do drone, mas melhor. Não, eu tenho uma história pode acontecer isso. Não, vai ver. E acontece isso. Essa história é muito engraçada. Esse final de semana eu tava fazendo um evento aqui em São Paulo, num hotel ali perto da Paulista. E veio uma equipe estrangeira da Coreia, porque eles eram diretores, eram dono do evento, e falou, olha, vocês vão montar seu sistema multicâmera, você põe suas câmeras, e vai vir um cara da Coreia e vai vir com a câmera. Ah, beleza. E aí uma das câmeras era desse cliente. Ele veio com uma F55, com uma lente 1000mm 2.8, uma coisa maravilhosa. Uma câmera ali, sei lá, de $250 mil, eu diria, no kit ali, fácil. E eu coloquei as minhas humildes câmeras, que eram boas, e peguei uma câmera DSLR da pequena, da GH4, coloquei na geralzinha, abertinha, e coloquei ela ali pertinho da F55. A diferença é que uma câmera dessa custa $1.000 e a F55 no kit vai custar quase aí R$1 milhão. E eu tava com o cliente do meu lado, na house, sentei, mostrei no monitor, ele não entende nada de câmera do cliente. Falei, tinha 4 imagens ali. Eu falei, meu amigo, qual dessas imagens você acha mais bonita? Eu tinha certeza que ele ia apontar para F55, né? Uma câmera de R$1 milhão. Ele apontou para GH4. Ele falou, nossa, essa imagem tem uma imagem mais bonita de todas, uma câmera de $1.000. Então, às vezes, a câmera é muito mais a poesia que está por trás do que a qualidade que ela realmente tem final, que o leigo, ou que a maioria das pessoas que estão assistindo vão conseguir perceber essa diferença. Às vezes a diferença pode até que ser que a câmera mais cara é um pouco melhor, mas a diferença de preço dela é tão grande, eu estou te falando de uma câmera de $1.000 para uma câmera de $250 mil, ela não é 250 vezes melhor. Ela pode ser 3 vezes melhor, 4 vezes melhor. Não é proporcional ao valor. Ao valor. Então eu achei muito engraçado isso. E eu sofro com isso, na verdade, porque a gente tenta ter o primor de qualidade de imagem, mas às vezes a ferramenta justifica você usar uma câmera que de repente não é a top das top, porque na hora que você for cortar, junto com a top da top, você não vai nem perceber que aquilo foi feito com uma câmera de menor valor. Eu mesmo, agregado. Quando eu estava, digamos, migrando de tipo de equipamento, né, desses grandes para o pequeno, eu tinha uma certa resistência eu sei. ao pequeno, assim. Eu sei bem. Só que eu ainda... Hoje. Foi rápido, porque comprei o primeiro e falei, não, é muito mais fácil, porque eu tinha que às vezes levar em lugares difíceis. Rápido de transportar, leve, você leva para tudo quanto é lugar, barato, e às vezes um pouquinho que seja uma pior qualidade de imagem não justifica. Eu que faço muitas viagens, uma coisa que é fundamental também é a questão da segurança com relação às baterias. Sim. As baterias dos pequenos hoje estão totalmente dentro das normas para você levar na bagagem de mão, tudo. Então tem que levar, é bom você ter falado isso. Levar na bagagem de mão. Bateria de polímero, bateria de lipo, que a gente fala, sempre bagagem de mão. E você tem limite de quantidade? Você pode levar 10, 20, 30 baterias? Você pode levar 10, 20, 30, desde que todas elas, cada uma seja abaixo de 100 watt-horas. Entendi. Um ou outro país que é um pouco diferente e tudo mais, mas no geral eu tenho viajado pelo mundo aí. Essas baterias, os drones. Eu perdi mais de essa brincadeira que ele tá falando, que não é uma brincadeira. Perdi também. Eu já perdi mais de $1.000 de bateria, porque eu passei pela Suíça fazer uma baldeação, uma escala, e tava na minha mala, eles passaram no Rio, viram que era lipo, arrancaram, fui chegar no Brasil, fui quente pra pegar a lipo, porque eu cheguei lá, cadê? Tinha um bilhetinho falando, tinha um bilhete falando, desculpa, mas você perdeu a lipo. Não foi bem isso, mas era mais ou menos o que estava escrito. Acontece. Já aconteceu comigo, de repente, um equipamento que nem era um drone, mas tinha uma bateria de lipo, eu despachei tudo. Já era. Tiraram a bateria. E como que você vê isso no futuro, então? Você acha que daqui 5, 10 anos os nossos drones vão diminuir a ponto de ser, sei lá, do tamanho de um celular? Eu acho que tem algumas questões... já até existem algumas coisas, mas tem algumas questões que não vão diminuir tanto mais para o uso profissional, creio eu. Porque tem uma questão física também. A gente tá numa atmosfera e você tem outras questões, tem vento e tudo mais. Sim. Eu acredito que vai, digamos, popularizar a questão de drones à prova d'água, vai melhorar, sim, ainda mais a qualidade de imagem. Sim. E principalmente, uma coisa que eu tô reparando que tá tendo, as automatizações de alguns tipos de voo, de algumas cenas, vai ficar mais fácil. Hoje já existe N tipos de ferramentas no próprio software do drone, que você usa e você faz takes. O movimento sem precisar fazer manualmente. Sem precisar fazer manualmente. Mas eu ainda acho que isso não vai tirar
o talento do piloto. Um talento de um bom operador do RPA, mas vai facilitar, vai dar mais margem para criação. Isso. De repente, imagine você faz uma ferramenta que eu ainda não vi necessariamente dessa maneira. Você faz um sobrevoo numa área, daí você reconhece aquilo ali como se fosse um 3D, algo do tipo, e daí você faz um tracking assim, de um caminho, de um path, eu quero que você passe aqui e tudo. E o drone ter essa precisão ao ponto de conseguir fazer todos esses obstáculos. A gente vai criar cenas aí ilimitadas. Hoje em dia ainda depende totalmente da mão quando você vai fazer algum tipo de cena assim. Sim. Eu digo assim, com relação a obstáculos, mas eu acredito que vai começar a mudar isso. E você acredita também que as pessoas vão no futuro não muito distante usar o drone como um veículo de transporte? Conhecendo do jeito que está a tecnologia hoje, eu diria que não. Eu confesso que eu não entraria num drone hoje. Eu tenho muita essa questão. Não, hoje, eu tô falando daqui 10, 15 anos. Eu acredito que vai ter sim, vai ter uma evolução. Eu também acho. Nosso gargalo ainda é a questão da bateria, a questão do fornecimento de energia para esses motores. Que já está melhorando muito. Lembra que a gente há muito pouco tempo atrás voava 5 minutos, a gente voa meia hora. Hoje voa meia hora porque melhorou a eficiência de controladoras, do controlador do motor e do motor. E do peso também. A gente voava 5 minutos que era bem mais pesado. Mas a tecnologia em si da bateria... É a mesma coisa. Ainda é a mesma. Ainda a gente usa baterias de polímero, que desde os drones grandes é a mesma tecnologia. Entendi. Você não teve uma grande evolução assim na questão da bateria. Vamos ter uma bateria hoje de um outro... de algum outro material que ela vai aguentar muito mais tempo. Não. O que você melhorou foi o peso, a eficiência dos motores. Foram feitos estudos, né? Para hélice bipar é mais eficiente do que tripar. Tô dando um exemplo assim qualquer. E isso melhorou. Mas a tecnologia da bateria em si ainda não tá tão grande assim. Mas isso vai melhorar também, eu acho. Acho que tudo vai caminhar para frente. Melhorou em vários aspectos, né? Eu vejo o seguinte, a inovação não tem como ser freada. As pessoas, por mais que às vezes tentam frear a inovação, ela não tem como ser freada. Vide o Uber, por exemplo. Não estou falando só de drone. Qualquer coisa que vem para melhorar... Carro elétrico, carros autônomos. Exato. Toda coisa que vem para melhorar, o mercado não está nem aí para você ou para mim. O mercado vai criar uma avalanche. Se tiver adoção, se for melhor ele não quer saber. Então, o Uber acabou com os taxistas, está acabando e vai acabar. Da mesma maneira que eu vejo que possivelmente se entrar drone nessa brincadeira vai diminuir a quantidade de carro normal que a gente tem, vai ter provavelmente a opção de você voar, vai ter a opção de você ir Imagina o tráfego aéreo se isso acontecer. Não, seria até uma solução para São Paulo. Vai ser aquela coisa de filme que então, a gente Blade Runner, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, diferente de você estar na Terra, você só tem um plano. Ali você tem diferentes camadas de altitude, então... mas sempre vai ter os que não têm o senso. Não, na verdade não é nem a pessoa, aí a máquina então que tem que falar, você está na altitude tal, você não tem como subir para a altitude Y. Mas que isso vai acontecer, eu tenho certeza que as pessoas num futuro não muito distante vão estar voando. Que hoje eu acho que um dos problemas que a gente tem da regulamentação é muito você não pode. Isso bloqueia um pouco os empresários, o desenvolvimento da tecnologia. Então, por exemplo, a gente já deveria estar trabalhando, como lá nos Estados Unidos, em opções de delivery, ou seja, de entrega via drone. Isso é iminente, vai acontecer. Não tá acontecendo. Hoje é proibido você fazer qualquer tipo de entrega, hoje é proibido você voar à noite. E qual é o problema de voar à noite? Eu não consigo entender por que você está proibindo. Aliás, à noite é muito mais fácil visualizar o drone do que de dia. Porque tem os LEDs na aeronave, então se a aeronave tiver a 500 metros de distância, eu consigo ver ela à noite. De dia eu não consigo. Então a regulamentação às vezes está atrapalhando o desenvolvimento da tecnologia. Sim. Eu acho que a entrega... Veja na cidade de São Paulo. Às vezes você gasta, sei lá, 20, 30 minutos para andar 2 quilômetros. Coisa que você poderia fazer em minutos com o drone. E apesar de você ter vários pontos de deslocamento que você pode pousar, deixar a encomenda... Mas isso não vai ser só um desenvolvimento da tecnologia do drone. Os locais vão ter que ser preparados para isso também. Sim. A gente, numa cidade que cresceu assim absurdamente, não só São Paulo, como qualquer outra cidade no mundo, sem ter sido planejada para isso, eu acho que ainda daí essas cidades vão levar mais tempo. Agora, de repente, imagine criar uma cidade planejada já com esse pensamento. Seria incrível. Daí vai ser seguro, vai ser daí vai ser perfeito. E tá chegando, é uma questão de tempo. Vai chegar. Pode escrever.
Eu acho que o maior tempo que vai levar é adaptar o nosso local, né, onde a gente sobrevive, para que aceite essa tecnologia. Ô Lucas, e as pessoas que querem conhecer um pouco o seu trabalho, onde que elas acham, Lucas? A grande maioria dos meus trabalhos são feitos para emissora, para TV Globo, no setor de esporte. Eu fiz a série Planeta Extremo, eu não participei da primeira temporada, mas segunda e terceira eu participei. Foi aí que a gente começou, as imagens aéreas quando eram feitas de helicóptero. Desde que foi drone, foi eu que participei. Legal. Hoje em dia eu trabalho muito para o esporte espetacular. Não é só eu que faço imagens para o esporte espetacular, sim, mas a grande maioria dos projetos do esporte espetacular show, eu tenho participado. E tá tudo lá no Globo.com, como é que é? Tem na Globoplay. Globoplay, você... Desculpa. Então, conheça o trabalho do Lucas, que é realmente incrível. Não é porque é meu amigo não que eu falo, porque o cara tem o dom do dedo mesmo. E parece que não, mas parece simples, né? Principalmente com as aeronaves de hoje em dia. Você vê as crianças, até meu filho de 10 anos, pilota. Mas para ter a expertise, o feeling, para poder pilotar profissionalmente com competência, são poucos. E o Lucas é um deles. Então entre na Globoplay, conheça o trabalho do cara, que é incrível. E se você se inspirou com essa conversa, se você quiser entrar nesse negócio de drone, o momento é oportuno. Por incrível que pareça, ainda é novo. Eu comecei em 2011, mas é extremamente novo. Acho que tem muito mercado para crescer, apesar de estar super popularizado. Eu acho que ainda tem um espaço no mercado. Para crescer profissionalmente, eu diria. Para crescer profissionalmente. Então, invista, cai de cabeça. Mais importante, estude e a prática é tudo, hein? E principalmente nessa área. Não adianta... Diz a lenda que para você virar profissional em qualquer coisa, você precisa de pelo menos 10 mil horas. E isso não é mentira, principalmente na área de drone. Então, os melhores são aqueles que praticam no dia a dia e que levam a sério, que estão o dia inteiro lá com o dedo aquecido, porque... É isso que faz a diferença do espetacular para o medíocre. Então, Lucas, obrigado mais uma vez por estar aqui. Eu que agradeço. Foi um prazer. O cara veio diretamente importado de Sorocaba para falar com a gente. E a casa é sua. Eu quero que esse seja o primeiro de muitas conversas. Quero estar convidado aqui oficialmente as autoridades que regulamentam o espaço aéreo. Estão convidados para estar aqui. Eu quero fazer aqui uma mesa redonda. Até porque às vezes eles têm uma visão que eu, de repente, que a gente não tem, vendo, exatamente. Tá? Então, é legal. Oficialmente falando, eu gostaria de fazer uma mesa redonda aqui, onde eu vou colocar pessoas de diferentes visões do mesmo tema. Então, eu quero colocar o órgão regulamentador, quero colocar o cara que está no mercado no dia a dia usando a regulamentação, quero usar os dois lados da moeda para que haja um debate construtivo. Porque uma coisa é você regulamentar só ouvindo um lado, né? Então, eu acho que... é válido e a gente cresce quando a gente tem debates onde nem sempre as opiniões são as mesmas. Aliás, muito pelo contrário, a gente cresce quando elas são distintas. Cada um pensa de um jeito diferente para que a gente possa ter uma regulamentação um pouco mais justa e mais abrangente para que as pessoas possam usar. Hoje ela é um pouco restritiva, é um pouco complicado. Vejo que ela é um pouco antiga já, apesar de ter sido lançada há menos de um ano. Estou vendo que tem, por exemplo, tecnologias quase como um transponder nessas aeronaves, que elas automaticamente evitam colisão. Isso vai melhorar, vai melhorar muito. Então, esse ponto é importantíssimo. Então eu acho que numa questão de 1 ou 2 anos, a aeronaves, nem que você queira colidir ela vai conseguir colidir. Então é uma questão de tempo para que minimize esses riscos, e a regulamentação precisa entrar de acordo, porque uma coisa era regulamentar 1, 2 anos atrás e alguma coisa vai se regulamentar para daqui 2 anos. Então, mais uma vez, Lucas, obrigado, foi show. Até a próxima. Amanhã tamo junto com outro tema no Criativo Cast. Valeu, irmão. Obrigado.